Hoje vamos falar sobre os pacificadores. Jesus, dentro do sermão, disse isso, por favor. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na prática, o que é um pacificador? Pense comigo. No dicionário é mais ou menos assim que diz. Pacificador é aquele que promove ou restabelece a paz. Isso é ser um pacificador. Eu chego num ambiente e aquele ambiente está quente. Já chegou em ambientes assim, pessoal? O clima está quente, tem gente brigando, tem gente se estranhando, tem gente discutindo. Então, eu chego lá, porque eu sou um pacificador, porque eu sou um filho de Deus, então eu crio uma situação para restabelecer a paz naquele ambiente. Eu não sou um incendiador, que é o que mais tem em dias atuais, incinerador. A coisa está quente, há quem chegue e coloca o quê? Gasolina, mais lenha na fogueira. Você vai ver quanto isso é sério, ser assim ou carregar essa característica. Então, o pacificador é aquele que ele promove a paz, a pessoa não tem paz, ela não tem alegria, e a pessoa vai lá com o seu jeito, com a sua presença de espírito, com a sua forma de falar, com a sua forma de ensinar, ela leva para quem não tem paz, a paz que está dentro dela. Ou se o ambiente, o lugar não é de paz, ela consegue restabelecer. Ela consegue acertar as coisas. E para pensar, pessoal, vamos pensar um pouquinho, só um pouquinho, no cenário do mundo que nós vivemos. Veja se o que Deus precisa hoje em dia não é de encontrar pacificadores e não de incendiadores. Porque olha o cenário que a gente vive, um cenário de brigas. Liga a televisão, liga o rádio, abra as redes sociais que você vai ver como o mundo está rachado no meio mais do que antes. É um brigando contra o outro. Hoje em dia, na política, há uma guerra pesada entre direita e o quê? Esquerda. Já está dividido. Hoje em dia, com respeito a raças, já há uma divisão tremenda entre o negro e o branco. Negro e branco. E a mídia vai e joga mais a direita contra a esquerda, o negro contra o branco, a mulher contra quem? Contra o homem, como se fossem inimigos, o homem contra a mulher, o filho contra o pai contra o filho, os cristãos contra os incrédulos, e isso tem que ficar bem claro que nós não somos inimigos dos incrédulos. A semana retrasada nós falamos sobre o evangelho da paz. Tem muita gente que não consegue ganhar incrédulos porque elas não levam o evangelho da paz. Elas levam o evangelho da guerra. Aquele evangelho que só acusa os pecados dos outros. E a gente vai ver isso aqui agora. Então, ao invés de se unir, há mais separação ainda. Então, veja se o mundo que nós vivemos não precisa de pacificadores. É o cristão, o crente contra o incrédulo, e para piorar, e para vergonha, porque é uma vergonha, o evangélico contra o evangélico. É ou não é verdade? Eu estava falando há pouco com os pastores, se juntasse, só no Brasil, todos os evangélicos do Brasil se juntassem, porque o número cresce, mas a gente não vê isso. É até engraçado, né? Dá a entender que muitos são evangélicos só de nome, né? Porque cresce o número, mas a gente não vê melhorar, a situação só piora. Mas digamos que esse número fosse real. Se juntar todos os evangélicos do Brasil, nós ainda somos muito menos do que a massa incrédula que está perdida. Não era para todo mundo estar unido, junto num só propósito, para alcançar o mesmo ideal, que é tirar o perdido das garras de Satanás? Pense comigo, gente. Não era para ser assim? Mas não é o que a gente vê. É um brigando com o outro. Um querendo provar que a minha religião, que é o meu pensamento, que as minhas doutrinas são mais certas do que as suas. E ficam entre si brigando e o diabo fazendo o quê? Com um sorriso de orelha a orelha. Dizendo, briga mesmo, briguem vocês aí entre si, que a gente faz a festa. Então, já há um cenário de briga generalizado. Deus espera que sejamos esses pacificadores. Porque essa é uma característica do Filho de Deus. Na Bíblia nós temos aí exemplos de pessoas que tinham essa característica, que eram pacificadores. Por exemplo, aquela mulher chamada Abigail, esposa, que se tornou esposa de Davi. Vocês lembram de como que ela agiu?
Davi pediu um certo favor para o marido dela, Nabal, um homem rico e mau, e ele respondeu, mandou um recado grosseiro para Davi, e disse, eu não sei quem é Davi, eu não sei quem é filho de Jessé. Davi ficou irado, separou 400 homens para ir lá, falou, vamos pegar ele. Quando ela, Abigail, soube daquela investida de Davi, o que ela fez? Ela colocou mais lenha na fogueira, gente? Ela se adiantou. Em outras palavras, para fugir de um problema, eu faço qualquer coisa. Para não ver o circo pegando fogo, eu faço qualquer coisa. Ela enviou, eram 400, 200 ficaram e 200 foram. Ela já separou 200 pães, um pãozinho para cada um. Vou separar um pãozinho para cada um, para ninguém ter problema. Separar aqui os animais, separar aqui o vinho, separar tudo. Vou na frente, se adiantou e chegou lá, junto a Davi, que estava no caminho ainda, e falou, não faz isso não, tem misericórdia dele. Ele estava no momento de ira dele e tal, e conversou, e pediu misericórdia. Assumiu a culpa. Pessoal, às vezes para sermos pacificadores, precisamos fazer o quê, gente? Isso não arranca pedaço. Às vezes para evitar um problema maior, temos que dar a outra, tá bom, Davi, foi eu assumo a culpa. Davi viu o espírito daquela mulher. E você vai ver que todos que tinham esse espírito, no final eram abençoados. Você sempre vai ver o pacificador sendo usado por Deus. Agora você nunca vai ver o incinerador, aquele que põe lenha na fogueira, sendo abençoado por Deus. Eles não são nem lembrados na Bíblia. Abigail sim, promoveu a paz, fez Davi desistir daquela emboscada de morte, onde sangue ia ser derramado. O que aconteceu futuramente? Davi não precisou matar Nabal, mas ele foi ferido pelo próprio Deus. Morreu, e Abigail fez o quê? O que aconteceu com ela? Casou com Davi e viveram bons momentos. Olha Abraão. Abraão foi ou não foi um homem muito usado por Deus? Foi ou não foi, gente? É quem mais a gente fala aqui, o pai da fé, ao ponto de Jesus dizer, olhai para quem, gente? Para Abraão. Jesus manda a gente se espelhar, ter como exemplo Abraão. Qual era o perfil de Abraão? Abraão era um barraqueiro? Abraão era um pacificador. Ele, quando estavam brigando os pastores de Abraão com os pastores de Ló, tem esse texto aí? Põe aí. Estavam brigando porque o pasto era pouco para as ovelhas de Abraão, para as ovelhas de Ló. Olha o que Abraão disse. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Em outras linguagens diz, nós somos próximos. Então, às vezes, pessoal, olhe para mim, a gente tem que considerar isso. Há quem não se importe mais em arrumar problema com alguém, o quê? O quê, gente? Próximo. Pouco importa. Então, houve uma preocupação da parte de Abraão. Ele é meu sobrinho, nós somos próximos, nós somos irmãos. A gente vai ficar brigando por causa de pasto? Daqui a pouco, como é que a gente vai se encarar? Está entendendo, gente? Às vezes a pessoa não se importa mais. Ela não cria uma situação para não ter problema com um familiar, às vezes com quem vai ficar debaixo do mesmo teto. Abraão teve essa preocupação. Espera aí, eu vou brigar com meu sobrinho. Aí o que ele fez? Cedeu. Foi pacificador. Veja aí. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para onde? Para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para onde? Pronto. O que Abraão fez? Ele foi pacificador. Quando a pessoa é pacificador e sabe que é filha de Deus, ela sabe que Deus está com ela. Abraão sabia, se Ló escolheu o melhor lugar que escolheu, aparentemente, e ele fosse para o pior lugar, por ele ser filho de Deus, quem iria com ele? Deus. Só que Ló foi para a campina sozinho e Abraão foi para o deserto com Deus. Amém? Então lá na campina, Ló se arrebentou, coitado. Quem quer confusão, só se arrebenta. Só se arrebenta. Quem quer viver em confusão é quem vai se arrebentar. Abraão era da paz. Você tem que ser da paz. Há quem confunda às vezes a nossa linguagem de guerra, pessoal. A nossa linguagem de guerra não é contra pessoas, entenda isso. É contra quem? É contra o diabo. E o que a gente vê hoje em dia? O contrário. As pessoas mais ávidas para ter guerra com pessoas e com quem a gente tem que guerrear, não guerreia. Está lá fazendo a festa, que é o diabo. Então, esse perfil de ser um pacificador é o perfil
que agrada a Deus. Abraão tinha esse perfil. Ele promoveu paz. Você quer? Ló. Não vamos brigar por isso. Escolhe o lugar, para onde você for, eu vou para o lado contrário. Deus era com Abraão. Aqui nesse texto que eu pedi para você abrir, em João 8:3, Jesus se encontrou com a mulher adúltera. E você vai ver os incendiadores aqui. Nas próprias palavras, a gente percebe isso. Versículo 3 diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha, em outras palavras, jogaram ela no meio, pegaram a gasolina, tocaram fogo. Vamos ver o que esse Jesus aí vai fazer agora. Vamos ver. E aí você vai ver que eles continuam incendiando. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, versículo 6. E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Então, eles queriam, olhe para mim, que Jesus dissesse não, para contrariar a lei de Moisés, e aí a mulher estaria errada, e quem estaria errado também? Jesus também estaria errado. Eles não arrancaram um não de Jesus, mas porque Jesus era pacificador, Jesus respondeu à altura. Às vezes, ser pacificador não é que você vai ficar calado, é que você vai responder à altura. Você não vai fazer o jogo do diabo, mas você vai saber responder, você vai saber se comportar de uma forma que o problema seja resolvido, mas você não desagrade a Deus. Foi o que aconteceu. Tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Tranquilo, né? Tranquilo ali escrevendo, né? Com o dedo na terra. E como insistissem, olha a insistência, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus disse que não era para atirar? Que não era para matar? Não. Ele falou: se quem não tem pecado aqui de vocês, atira a primeira pedra. Aí, e tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Voltou a escrever na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados por Jesus. Por quem, gente? Pela consciência. Saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai, que mais? Não peques mais. Então a pergunta é: Jesus fez vista grossa para o pecado dessa mulher? Seria isso, gente? Jesus aqui concordou com o pecado dela? Ele entendeu que o que eles queriam fazer não resolveria o problema. Ou resolveria? Não resolveria. Ia promover morte, ia promover sangue, mas não ia promover salvação. E aqui, ao mesmo tempo, ele deu uma lição para todos os acusadores e fez cada um olhar para si e se colocar no lugar do outro. Porque quando ele fez essa pontuação, na hora ele fez todo mundo se lembrar dos seus pecados. Ou seja, quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro, somos mais pacificadores, somos menos acusadores, somos menos apontadores. A gente pensa: peraí, por que eu vou fazer isso? Eu errei também, eu já fiz também, já cometi isso. A pessoa é mais misericordiosa. Quando não, a pessoa só acusa. Lá em Romanos, Paulo deu um conselho sobre isso também. Põe Romanos, por favor. Se possível, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tem gente que ela paga para fazer o inimigo. Conhece pessoas assim, gente? Aonde ela chega, pronto, todo mundo já sabe. Chegou a confusão. Chegou o barraqueiro. Chegou a briga, chegou os ataques, chegou as acusações, chegou a guerra. Esse não pode ser o nosso espírito. A gente tem que querer
ter paz com todo mundo. Tem gente que não consegue ser assim. Quando ela entra pela porta, todo mundo diz assim, sujou. Sujou porque já vai vir problema. Quem conhece alguém assim? Seja honesto, pessoal. Quem conhece alguém assim? Agora você não pode ser essa pessoa. Há quem esteja agora pensando, esse alguém sou eu. Não. Esse espírito não agrada a Deus. E você vê que isso é tão sério, que o contrário desse comportamento é o que mais entristece a Deus. O contrário. Ele quer que sejamos pacificadores, para que sejamos filhos de Deus. E o contrário. Olha o que o homem mais sábio do mundo, Salomão, fala sobre o contrário disso. Põe Provérbios aí, por favor. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Então aí já vê que a coisa é séria, né? Sim ou não? Imagina Deus ter ódio de você. É sério, é ou não é? A palavra ódio já é uma palavra extrema, de extrema de raiva. Então, 6 coisas Deus odeia. Que coisas são essas? Né? E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, gente orgulhosa, conhece assim? Ela diminui todo mundo com o olho, né? O olho dela, ela olha, pum, já diminuiu alguém. É aquela pessoa que olha de cima para baixo. Ninguém é maior do que ela. Deus odeia isso. Porque todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Nós somos diferentes na aparência, mas todos nós temos alma. Então somos iguais. Amém? Mas, como eu disse, voltando lá atrás, né? É a confusão. O rico contra o pobre. O negro contra o branco. A esquerda contra a direita. E esquecem que todos somos iguais. Então, olhar altivo, nunca olhe para ninguém assim, de cima para baixo. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem mais do que a outra, tem mais estudo, tem mais dinheiro, tem mais condição. Isso não muda. Então Deus odeia isso, olhar altivo. Língua mentirosa. Ih, acho que não tem na igreja não, né, gente? Tem não, pessoal. Tem, será? O que mais tem? Língua mentirosa. Eu estou junto com o pai da mentira, o papai da mentira. Quem é papai da mentira, gente? Satanás. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. 3. Vai. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. Olha só, Deus odeia isso. Para correr para fazer o que é bem, a pessoa não faz. Mas para o mal, ela vai às carreiras. Vai correndo. Ela já sabe. Pés que se apressam para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. Ah, eu vi aquilo ali, eu vi. Eu sou testemunha. E aquilo é mentira. Deus odeia, porque por uma falsa testemunha, um julgamento vai ser determinado. É ou não é verdade? Alguém injustamente vai ser condenado. Cuidado! Quando você tiver que sinalizar alguma coisa, e às vezes por ter certos benefícios, a pessoa mentir. Nunca diga que você viu o que você não viu. Nunca faça isso. Ah, eu acho. Não, não tem negócio de eu acho. Ou eu vi, ou eu não vi. Ó, eu ouvi, ela falou, ou não falou. Não pode ter meios termos, senão qual o sentimento que eu vou despertar em Deus? Qual, gente? Ódio. Então não seja nunca uma falsa testemunha. Nunca. E o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, esse aí é o 7º. É aquele que ao invés de ser pacificador, joga lenha na fogueira. Esse perfil Deus abomina. Então, não queremos ser abominável aos olhos de Deus. Deus quer que você seja usado para promover paz. Esse é o perfil que agrada a Deus. Pacificador, paz, e não aquele que semeia contenda. Então, muito cuidado quando às vezes com sabe, às vezes a pessoa está falando com alguém, escorre uma ponta de veneno assim, sabe, já viu? Escorre assim, ai fulano, eu não queria te falar não, hein, mas a Alzira falou umas coisas de você aí. Tem ou não tem gente assim? Eu não quero nem te falar, nem me pergunta para não pecar, mas olha, só para falar, hein. Não vou falar não. Como é que a pessoa fica? Eu estou jogando ele contra a outra. Eu estou semeando contenda. Eu estou colocando maus olhos nele e nela. E às vezes há quem superfature a coisa. Não é verdade, gente? Aumenta. Olha, ela viu 1, ela já fala que foi 2. Acho que não tem gente assim não nesse mundo. Tem, pessoal?
Pois é. Totalmente o contrário do que Deus espera. Não são pacificadores, são incineradores, incendiadores. E essas pessoas são abomináveis aos olhos de Deus. O último texto de Provérbios, põe aí, por favor. O outro texto fala, é na outra linguagem atualizada, que sábio é quem não se mete em confusão. Sábio. Então, você quer ser sábio, fuja de quê? De confusão. Você vai agradar a Deus.